Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E as manchetes do Bichos Tagarelas desta terça-feira, dia 30 de abril de 2024. Eu estava falando há pouco tempo com o ex-governador Germano Rigotto, que informou que está um temporal lá na capital dos gaúchos, Porto Alegre, e muitos outros municípios. Enquanto isso, aqui na capital federal, Brasília, o tempo está ótimo, já está naquele momento que a seca está chegando. É o pior momento aqui de Brasília, quando a seca chega, e daí, quando ela chegar, nós teremos chuva só lá no final de setembro, outubro. É muita coisa. E vamos às manchetes. Governo negocia acordo com municípios e empresas. Governo planeja entregar em junho plano de inteligência artificial muito importante. Já tem um projeto tramitando no Senado Federal e isso é fundamental para as próximas eleições, agora em outubro, eleições municipais. Tem que disciplinar, tem que fazer um projeto para ver um plano realmente de inteligência artificial. O Sebrae vai lançar uma plataforma para ajudar empresários na tomada de crédito, isso é fundamental. A SECOM, aqui da Presidência da República, ganhou um prêmio de transparência. A Rádio ONU, a nossa parceira, os destaques internacionais, as notinhas das araras, o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. Simultaneamente, a arguição da inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal da prorrogação da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia, que vai acabar quebrando a Previdência Social, e da fixação da desoneração da contribuição previdenciária para municípios até 156 mil habitantes. O absurdo é ali, porque 156 mil habitantes. O Ministério da Fazenda abriu uma negociação com entidades ligadas aos municípios e com setores empresariais antes beneficiados pela medida para encontrar um meio termo. A negociação também envolve sinalizações ao Congresso, sobretudo ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, para evitar que o clima beligerante cresça e ameace outras votações importantes. A regulamentação da reforma tributária enviada pelo governo, com mais de 500 artigos, é a prioridade. E o governo não quer que isso contamine as votações do Congresso. O problema é que essas desonerações vão acabar prejudicando ou quebrando a Previdência Social. Com os municípios, a negociação já está mais avançada, pois começou uma semana antes. A proposta que está sendo tratada envolve a renegociação do passivo previdenciário das prefeituras, que tem alguma semelhança com a renegociação da dívida dos estados. Não se mexeria, portanto, na contribuição previdenciária daqui para frente, até porque existe um entendimento que o STF está prestes a chancelar por larga maioria de que isso é inconstitucional à luz da reforma da Previdência aprovada em 2019. Com as empresas, a ideia é sugerir um período de transição entre o atual modelo de desoneração de tributos federais sobre a folha de pagamento desses 17 setores que está ali incluído a Globo e os principais jornalões do Brasil e da imprensa brasileira. O governo não gostaria de estender o benefício
para além do fim deste ano, mas os termos de uma eventual medida ainda estão muito incipientes. O governo avalia que a evidência de que o Supremo está prestes a formar maioria que permitiria até encerrar a desoneração já agora em maio, imediatamente favorece um acordo, uma vez que até agora as empresas estavam calçadas pelo entendimento reiterado pelo Congresso de se estender o benefício até 2027. É brincadeira, até 2027. O que se querem eternamente. Daí, em 2027, eles prorrogam até 2030, 2050 e acaba todo mundo não pagando imposto, não pagando previdência social. Só o Zé, que é você, que sou eu. Como parte do programa Acredita, lançado na semana passada pelo governo Lula, o Sebrae lança nesta terça-feira a plataforma Crédito Consciente, que tem como objetivo prestar assistência aos empresários de pequenos negócios na tomada de crédito junto às instituições financeiras. A ferramenta será apresentada pelo presidente da entidade, Décio Lima, em um evento híbrido com todos os estados do sistema Sebrae. Na sequência, haverá uma entrevista coletiva realizada em Florianópolis, capital de Santa Catarina, que é considerado o estado mais empreendedor do país e que será modelo na operação de crédito assistido. Segundo a instituição, a plataforma também deverá ampliar a consciência e segurança de empreendedores na obtenção de empréstimo, explicando de forma didática como acessar o fundo de aval do Sebrae, que aportou 2 bilhões de reais para atender pelo menos 1 milhão de empreendedores que precisam de crédito assistido. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República conquistou nesta quinta-feira em Florianópolis o Prêmio Social Media Gov de Comunicação Pública com o programa Comunica BR. A produção em vídeo criada para divulgar a plataforma de transparência ativa do governo federal nas redes sociais superou outras 5 finalistas na categoria Transparência da premiação. Criado em parceria pelo Gabinete Pessoal do Presidente da República, SECOM, Casa Civil e Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, o Comunica BR dá continuidade ao legado de transparência do governo federal, iniciado com a criação da Controladoria Geral da União em 2003, do Portal da Transparência em 2004 e do projeto de lei número 5.228 de 2009, que foi promulgado em 2011 como a Lei de Acesso à Informação. O ministro da SECOM, Paulo Pimenta, destaca a amplitude do Comunica BR ao atingir diversos públicos. Exatamente, a gente está muito feliz, muito orgulhoso da equipe da SECOM. Desenvolvemos esse programa, que é um programa inovador, que é o Comunica BR, e todos os anos, né, são escolhidos as melhores práticas da administração pública brasileira. Isso envolve prefeituras, governos estaduais, tribunais de conta, poder judiciário, né? Foram selecionados no quesito transparência 6 experiências, entre elas o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal de Minas Gerais, a Prefeitura de Manaus, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né? Para nossa alegria, a experiência do Comunica BR, do governo do presidente Lula, coordenado pela SECOM, foi escolhido como a mais importante experiência, o mais importante projeto de transparência na administração pública do Brasil no ano de 2023. Nós estamos muito felizes, né? Muito agradecidos, muito grato a toda a nossa equipe e vamos continuar trabalhando, aprimorando, para que efetivamente seja um projeto cada vez melhor e que possa cumprir o seu objetivo.
Os finalistas da segunda edição do prêmio foram definidos após análise que compreendeu o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023 e levou em conta os critérios de envolvimento e impacto coletivo das publicações, além da pertinência com a temática da categoria. O Comunica BR foi criado em 2023 com o objetivo de facilitar o acesso a dados de programas do governo federal por meio de uma interface simples e intuitiva, com informações atualizadas e contextualizadas para o maior número de pessoas de forma ampla e democrática. Em constante atualização, o portal apresenta cards informativos, relatórios e panfletos com dados divididos por eixos temáticos. Estão disponíveis informações sobre a execução de ações do governo e programas como Mais Médicos, Brasil Sorridente, Farmácia Popular, Escola em Tempo Integral, Pacto Nacional pela Retomada de Obras, Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, Escolas Conectadas, Bolsa Família, Bolsa Atleta, Lei Paulo Gustavo, Obras do Novo PAC, Minha Casa Minha Vida, além de outros programas. De Brasília, Voltaire Santos. E a nossa parceira Rádio ONU, com seu destaque diretamente de Nova York. Na semana passada, a sede da ONU em Nova York recebeu o Fórum Permanente das Nações Unidas sobre Questões Indígenas. Este ano, o principal tema do evento foi o fortalecimento do direito dos povos indígenas à autodeterminação, com foco na juventude. Entre os participantes de todo o mundo estava a brasileira Tayli Terena, do Mato Grosso do Sul. Em conversa com a ONU News, a jovem liderança destacou a importância de fazer ecoar a voz dos povos indígenas nos debates internacionais sobre a questão das mudanças climáticas. Então eu vim justamente poder trazer um pouco dessa palavra da juventude indígena e como a gente está lidando com essa questão. Dentro da UNFCCC, né, a agência da ONU que cuida, né, sobre a questão das mudanças do clima, a gente tem um caucus indígenas e dentro desse caucus a gente lançou ano passado o Fórum Internacional da Juventude Indígena sobre Mudanças Climáticas, um espaço feito por indígenas para indígenas, para que a juventude indígena não só possa aprender com os mais velhos, que já levam algum tempo nessa caminhada, né, defendendo os nossos direitos, mas que a gente possa aprender como que esse sistema funciona para que a gente possa ter mais incidência política e fazer ecoar a nossa voz, que vem lá do território até esses espaços internacionais. Tayli é filha do líder indígena Marcos Terena, do povo Xané, uma das maiores populações indígenas do Brasil. Ele foi um dos precursores do movimento indígena, tanto em nível internacional como nacional. Terena contribuiu para a criação da Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas e do Fórum Permanente da ONU, além da garantia desses direitos na Constituição brasileira. Ele está aqui, né, atendendo também o Fórum Permanente na sua própria agenda, trabalhando com os mais velhos para a criação de um conselho, né, dos anciões. Né? A ideia não é criar um órgão à parte, mas para que esses mais velhos que começaram esse processo também possam ser reconhecidos e consultados, né, para aconselhar os jovens e os que estão aqui atualmente liderando esse processo. Tayli faz parte de um coletivo de jovens Terena, chamado Inamati Xané Terenoê. Além disso, ela está no Conselho Internacional de Tratado dos Índios, uma organização indígena internacional que acompanha e monitora como que os direitos indígenas estão sendo tratados nas convenções internacionais. Ela explicou como a juventude indígena está se preparando para a COP30, que acontece no Brasil em 2025. A jovem Terena ressaltou o anúncio feito pelo Ministério dos Povos Indígenas da criação de uma Comissão Internacional dos Povos Indígenas preparatória para a COP. Esse Fórum da Juventude quer fazer parte, né? A gente já sinalizou à ministra o interesse de participação. E também os jovens indígenas do Brasil, nós também estamos nos organizando para garantir que nós estejamos fazendo parte desse processo. A gente está vendo vários movimentos sociais não indígenas se organizando, mas, no meu entender, a gente é como uma flecha, né, enquanto humanidade. Né? Só que os povos indígenas, a juventude indígena está na ponta dessa flecha. A gente precisa liderar esse processo porque nossas comunidades já vêm sendo afetadas há muitos anos por conta das mudanças climáticas.
Em novembro de 2025, a cidade brasileira de Belém, no estado do Pará, recebe a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP30. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Chegou a hora das principais manchetes dos jornais do mundo. New York Times: manifestantes de Colômbia erguem barricadas após tomarem conta de prédio do campus. Essas manifestações pró-Palestina que ocorrem em praticamente todas as universidades ou as principais universidades dos Estados Unidos. Washington Post: governo atualiza diretrizes federais pela primeira vez em 25 anos para proteger identidade de gênero de funcionários. Wall Street Journal: Goldman Sachs negocia para transferir parceria de cartão de crédito da GM para Berkeley. Clarim: com Karina Milei no Congresso, o governo acompanha debate e está perto de conseguir votos para aprovar lei de bases. O País, da Espanha: Sánchez disposto a terminar a legislatura e a concorrer novamente. O Sánchez teve aí um escândalo que quase ele renunciou, fez de conta que ia renunciar e não renunciou, um escândalo que envolve a sua mulher por supostos atos de corrupção. Le Monde: após a ocupação da Sciences Po, Paris, por estudantes pró-palestinos, a administração defende o caminho do compromisso. Também na França, as mesmas manifestações que ocorrem nos Estados Unidos. The Guardian: inflação nas lojas do Reino Unido desacelera em meio a cortes nos preços de roupas e sapatos. Financial Times: Noel King, do HSBC, deixará o cargo após 5 anos como CEL. E o secretário de Estado americano, Blinken, disse que o Hamas recebeu uma proposta extraordinariamente generosa de Israel para libertar reféns em troca de um cessar-fogo temporário. Os termos não foram divulgados, mas eu achei muito engraçado, né? Extraordinariamente generosa. O que seria isso, meu caro secretário Blinken, americano? Protestos no Texas: cerca de 40 manifestantes pró-palestinas foram presos na Texas University, em Austin, depois de receber... interessante, essa Texas University em Austin é justamente a universidade que eu faço os meus cursos, né? Depois de, então, receberem ordens para deixar o local, eles prenderam e que dê a livre manifestação nos Estados Unidos. É uma coisa que a gente tem que refletir. E o chefe da OTAN repreende aliados, o Jens Stoltenberg, e diz que os países da aliança da OTAN não cumpriram com o que prometeram à Ucrânia. Segundo ele, a aguardar a chegada de suprimentos militares dos Estados Unidos e da Europa deu vantagem à Rússia no conflito. Então, a Rússia está ali nesse jogo de xadrez, está mais bem municiada, né? Ela tem muito mais armamentos que a Ucrânia e os países estão cansando, está faltando dinheiro agora dos países europeus, dinheiro e boa vontade para financiar a guerra pró-Ucrânia. Estados Unidos e México, os países retiraram a candidatura conjunta para ser a sede do torneio de 2027 da Copa Feminina. Disseram que a decisão se deu para se concentrar na edição seguinte, em 2031. E vocês sabem quem? Mais um legado que teremos
tivemos o legado negativo da Copa do Mundo, o legado das Olimpíadas e agora a Copa do Mundo de 2027 feminina pode ser no Brasil. O nosso principal adversário é o trio europeu formado por Alemanha, Holanda e Bélgica. Do meu ponto de vista, a gente acaba pagando a conta para ter esses grandes eventos que o retorno é menor do que o investimento. E vamos às notinhas das araras, a sua agenda do dia. Senado, líderes se reúnem e decidem se analisam a volta do DPVAT, aquele seguro que você paga, né, e não recebe absolutamente nada quem tem seguro total. E a reformulação da PERSE, que é aquela proposta, né, para as empresas de evento, ou seja, a redução de impostos. Jorge Seife, de Santa Catarina, o TSE volta a julgar a ação que pode cassar o mandato do senador. Desemprego, IBGE divulga a taxa do trimestre encerrado em março. E CAGED sai o saldo de vagas criadas também no mês de março. Então, o presidente Lula passa por um teste no Senado. A Casa pode analisar em sessões semipresenciais 2 projetos importantes para o Executivo. Primeiro, o semipresencial é aquele: se você está aqui, você vota presencialmente. Se você não está aqui, está na praia tranquilamente, porque quando tem um feriado, pode ser quarta, quinta, terça, qualquer dia, eles aproveitam e não trabalham a semana inteira. Então, vai ter muita gente ali de calção, na beira da praia ou dentro do carro. Então, a volta do DPVAT, a Comissão de Justiça do Senado, tem sessão marcada para hoje, deverá, então, analisar o projeto. O governo espera que isso permita antecipar receitas, daria uma folga de 15 bilhões no orçamento. Então, para vocês terem uma noção da arrecadação milionária do DPVAT. Um novo PERSE, a sessão do plenário está prevista para hoje também, que reconfigura o programa para o setor de eventos e vai consumir 15 bilhões de reais com a redução de impostos até 2026. Houve acordo com o Executivo para prorrogar o programa com o escopo reduzido. Só que também você não tenha dúvida, toda e qualquer redução de impostos, você vai pagar mais. Você que não tem o lobby aqui no Congresso, você vai pagar mais. É como os 17 setores da economia que basicamente eles vão deixar de praticamente pagar a Previdência. Depois a Previdência quebra, ninguém sabe por quê. Problema da reoneração, o clima piorou depois da liminar de Zanin, que suspendeu a desoneração da folha daqueles 17 setores da economia, um baita lobby da Globo, tanto que todos os noticiários da Globo têm esse tema. Então, o Rodrigo Pacheco apresentou recurso contra a decisão do Zanin no fim da semana e respondeu uma indireta de Fernando Haddad. Os líderes reúnem-se então com o presidente do Senado para decidir o que deve ser votado. O clima de embate com o governo pode fazer com que tudo suba no telhado. Por quê? O que os senadores decidirem hoje será um indicativo de como deve ser a reação do Congresso ao fim da reoneração da folha de pagamentos das empresas de 17 setores da economia e das cidades pequenas até 156 mil habitantes.
é um número que eles tiraram da cabeça, porque 156 mil habitantes, poderia ser 160, 200 mil, eles botaram 156 mil habitantes. O ministro de Relações Institucionais, o Padilha, afirmou que o governo fez o que era necessário para assegurar o que está na Constituição. A AGU recorreu ao Supremo para derrubar a desoneração e Zanin aceitou o pedido. E por quê? Basicamente, o que tinha ali no pedido? Porque quando você faz uma despesa, vamos dizer, você vai ter uma despesa de 30, 40 bilhões de reais por ano para uma medida. Você tem que apresentar ali para o governo a receita. Que receita tu vai ter para retirar essa despesa? E isso o Congresso Nacional não fez. Então, o ministro da Fazenda sinalizou que manter a desoneração vai prejudicar a receita da Previdência Social e pode levar a uma nova reforma em até 5 anos. E você sabe, se tiver uma nova reforma, esses setores, que são os 17 setores, que são articulados no Congresso Nacional, fazem lobby, fazem jantinha aqui para os queridos parlamentares, esses não serão atingidos. Quem vai pagar com a nova reforma da Previdência vai ser você. Você vai acabar se aposentando com 80 anos ou se aposentando no caixão. Eu acho que é o que muita gente quer. O TSE, então, decide sobre Jorge Seife, senador do PL de Santa Catarina. Ninguém votou até agora. O julgamento será retomado com o voto do relator, o ministro Floriano de Azevedo. O IBGE divulga a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do trimestre, encerrado em março. A expectativa é que fique em 8,1% o desemprego. Se for assim, haverá uma alta em relação aos 7,8% do trimestre encerrado em fevereiro. Emprego formal, sai o saldo de março, a expectativa de analistas de mercado é que 200 mil novos postos formais, então, no mês de março, é uma boa notícia. Lembrando, então, que a questão que a Câmara aprovou a proposta em 9 de abril do famoso DPVAT, os deputados incluíram no trecho que permite o governo antecipar 15 bilhões de reais e o encontro foi anunciado, então, na quinta-feira. Outra coisa importante com os líderes da TAM Azul e Latam, Gol Azul e Latam, para fazer quais as medidas serão tomadas após a morte do cachorro Joca, o Golden Retriever, em um voo com destino errado da Gol. O Ministério informou ainda que vai lançar uma política nacional de transporte aéreo de animais ainda no primeiro semestre deste ano. Em alguns países, se você comprar a sua poltrona ali, você pode comprar uma poltrona para o seu pet. E é o que eu defendo. Eu defendo um Golden Retriever. O que um Golden Retriever vai fazer? O Golden Retriever é tão manso que você pega aqueles cachorrinhos ou gatinhos que cabem naquela maletinha que você pode carregar no colo, eles ficam muitas vezes ali latindo e tal. O Golden não faz isso. O Golden é praticamente uma pessoa, não tem por que ficar lá no porão do avião, e é um cachorro que sente muita sede. Então o Golden sempre está tomando água e ele, obviamente, se estressa num voo de 8 horas, como aconteceu, por erro da companhia aérea Gol.
E como é bom sempre ouvir o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Weg. Olá, Fábio Marçal. Olá, bichos tagarelas. Aqui, Carlos Kaminski, de Nova York. E o Tribunal Penal Internacional está sendo aconselhado a adiar possíveis acusações de crimes de guerra contra Israel e Hamas. Diplomatas das nações industrializadas do G7 pediram às autoridades do Tribunal Criminal Internacional que não anunciassem acusações de crimes de guerra contra Israel ou funcionários do Hamas, em meio a preocupações de que tal movimento pudesse interromper as chances de um avanço nas negociações de cessar-fogo. Políticos israelenses, incluindo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, sugeriram que o Tribunal Penal Internacional poderia prestar queixa iminentemente após uma investigação lançada em 2021, que abrange eventos a partir de 2014. O inquérito também tem olhado para a construção de assentamentos por Israel em território ocupado. O Tribunal Penal Internacional não comentou oficialmente e informou aos diplomatas que não está ciente de nenhum movimento dramático nas investigações. O promotor Karim Khan deve ter qualquer pedido de mandado de prisão validado por 3 juízes, e essa etapa final teria que ser concluída se as acusações fossem anunciadas esta semana. Mas Israel parecia estar levando os rumores de mandados de prisão iminentes tão a sério que no final deste domingo, o ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, enviou mensagem às embaixadas de Israel no exterior, aconselhando-as a se prepararem por uma grave reação antissemita caso o tribunal tome medidas. Relatos na mídia israelense sugeriram que os mandatos poderiam ser potencialmente contra Netanyahu, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, e o chefe de gabinete das Forças de Defesa de Israel, o tenente-general Herzi Alavei. Katz disse: não há nada mais distorcido do que tentar impedir que Israel se defenda contra um inimigo assassino, pedindo abertamente a destruição do Estado de Israel. Se os mandatos forem emitidos, eles prejudicarão os comandantes e soldados das forças de defesa de Israel e darão um impulso moral à organização terrorista Hamas e ao eixo do Islã radical liderado pelo Irã, contra o qual estamos lutando, concluiu Katz. Os rumores do Tribunal Penal Internacional começaram a girar na sexta-feira passada, quando Netanyahu disse que as próximas decisões do tribunal poderiam estabelecer um precedente perigoso. Nunca vamos parar de nos defender, enquanto as decisões do tribunal em Haia não afetarão as ações de Israel. Elas estabeleceriam um precedente perigoso, ameaçando os soldados e funcionários de qualquer democracia que lutam contra o terrorismo e a agressão criminosa, disse Netanyahu. Israel fez uma série de anúncios nos últimos dias sobre permitir mais ajuda humanitária em Gaza, mas isso parece ser uma resposta estratégica à pressão renovada da Casa Branca, em vez de se afastar de uma possível ação do Tribunal Penal Internacional. Khan disse durante uma entrevista ao Egito, em dezembro, que as investigações estavam avançando num ritmo com muito rigor. É isso aí, pessoal. Essa informação. Um forte abraço a todos. Sabe que eu vou dar o telefone do Renato Rossi no ar, nosso especialista da indústria automobilística.
E sabe por quê? Porque o Rossi é o meu consultor. Quando eu vou comprar qualquer tipo de carro, ele fala, não, esse tem esse problema, esse é caro, esse tem problemas no freio, tem problemas no ar-condicionado. O Rossi, o custo-benefício, carro, custo-benefício, você não tenha dúvida que o Renato Rossi sempre faz e nos dá o melhor negócio possível. Vamos com o teu comentário, Renato Rossi. Alô, amigos de Bichos Tagarelas. Está aí na mídia brasileira, principalmente alguns portais, a cobertura do Salão da China. Aliás, tem um portal, uma que é vinculado a uma empresa multinacional, que realmente está dando a maior cobertura porque um ou dois jornalistas desse portal foram convidados por uma marca chinesa para estarem lá no salão. Há um grupo de jornalistas brasileiros que foi convidado. Eu estou assistindo aqui, né, como se diz, à distância. Mas, sinceramente, eu não estava interessado nesse momento de ir à China, né? Eu acho que, aliás, eu já tive a minha overdose asiática lá nos salões de Tóquio. Foram 3 vezes que eu fui a Tóquio, aquelas viagens longuíssimas. Eu não sei se agora eu aguentaria mais aí 48 horas em avião, que é um negócio que desgasta até aquela formiga que ficou lá dentro do avião e que, por sorte, não foi carregada no porão do avião, né? Ela foi ali sentada na sua cadeirinha e tal, por isso sobreviveu. Qualquer bicho que vai pro porão, você sabe o que que acontece, né? Morre, principalmente se for companhia aérea brasileira. Mas eu estou brincando com isso, mas realmente eu não estava. Eu acho que hoje o mundo é tão fácil da assimilação das informações. E também talvez eu tenha ficado com trauma dos salões de Tóquio, né, de entrar naquele salão, receber 1% de material em inglês e todo o resto material em japonês e alguns inclusive na escrita não cursiva, né, na escrita de símbolos, né? Todos os japoneses, vocês sabem que desde a infância, ele tem que aprender no mínimo lá 5 a 10 mil daqueles símbolos, senão ele vai passar uma vida de mudez, não vai se comunicar com ninguém. Imagina que não é fácil aquela linguagem simbólica dos japoneses, né? Casinha, casinha com um cachorrinho significa família feliz. Casinha com tracinho sem cachorrinho significa alguma coisa que está faltando em casa. Quer dizer, dá um tempo, né, my friend? Essas línguas são terrivelmente difíceis. Diz que o tempo médio de aprendizado do mandarim é 25 anos. Quer dizer, o cara entra lá no Yazid. Yazid era aquela escola de inglês que tinha no Brasil e que realmente você não aprendia nada. Eu sei porque eu fui aluno lá e no meu final do primeiro ano, quando eu cheguei, fui fazer uma viagem aos Estados Unidos e cheguei de noite lá para cumprimentar alguém num restaurante e eu disse good morning. Eu acho que eu devo ter errado, né? Então, vocês imaginam que os chineses foram muito práticos, né? Pragmáticos e decretaram o inglês como a segunda língua oficial do país, no sentido de ser a língua do business, dos negócios, né? Bom, como eu não estive no salão de Beijing, eu não sei como é que foi lá a questão da comunicação, né? Mas eu vejo que os chineses são bem menos racistas que os japoneses, menos xenófobos, e eles estão colocando um número muito grande de canais de comunicação em inglês, inclusive canais de televisão que nós assistimos aqui no Brasil, todos esses canais patrocinados pela China e são falados em inglês. Mas o que fica desse salão aí, pela cobertura da imprensa, e aí eu vou me valer mais da cobertura internacional, que eu acho que foram alguns baba-ovos aqui do Brasil, que até agora eu só vi os caras falando maravilhas e maravilhas, e o carro, e vai vir centenas de carros para cá. Não, não pode, né? O Brasil não vai se transformar num entreposto comercial para carro chinês. Nós já tivemos essa experiência do 1,99,
que enriqueceu um monte de picareta no Brasil, vendendo bugigangas, porcarias, uma depois da outra. E a China ganhou trilhões com o Zoom em 99. Depois ela foi sofisticando o consumo dentro do país e fora do país e fazendo produtos cada vez melhores, mesmo nas áreas de bens domésticos, de equipamentos domésticos. Aliás, um dos fabricantes de utensílios domésticos, que fabrica também, é um conglomerado, fabrica também iPhones, a Xiaomi, ela acabou agora fabricando seus SU7, um sedã de grande beleza que está sendo mostrado no Salão de Beijing. Conseguiu fazer esse carro do nada, em 3 anos ela tinha um carro. Só que o carro está cheio de problemas. Isso é o que está falando a imprensa norte-americana, a imprensa japonesa, a imprensa europeia. Muitos milhares de compradores já devolveram o Xiaomi. Ou seja, também não é tão fácil assim você fazer um automóvel que seja realmente convincente. E lá na China, o número de há mais de 150 apresentações, marcas se apresentando, são 41 novidades globais. Uma coisa, um número realmente são magníficos, né? E o que mostra que também o mercado chinês ele está no momento com excesso de montadoras. Inclusive o governo comunista já falou que quer fazer uma concentração de poder em poucas marcas realmente poderosas, com muito poder para serem game changers, para serem montadoras de produtos inovadores, senão vai acontecer o que já está acontecendo. Algumas montadoras de menos poder econômico estão falindo na China. E nesse momento, ao lado da força mostrada no Salão de Beijing, há um mercado bastante complicado, que com uma redução do poder de consumo dos chineses, queda na compra do mercado automobilístico, as montadoras produziram demais, esperando que o mercado ia atingir níveis extremamente elevados de compras, de vendas agora em 2024 e não está acontecendo. Sobram centenas de milhares de carros que estão em depósitos, estão nas pátios das fábricas esperando por compradores que não aparecem. E aí os chineses, incentivados pelo governo, estão exportando esses carros para todos os mercados mundiais. Inclusive o Brasil vai receber muitos carros chineses de outras marcas, além das que já estão no Brasil. Tem duas dominantes, que é a BYD, que é a líder mundial de eletrificação, a outra é a Great Wall Motors, que aqui ela canta de galo, mas lá é pinto na China. Ela não é nem a 10ª colocada no mercado chinês. A Chery, que está também no Brasil, atuava e atua ainda com o grupo Caoa, ela tem uma posição mais privilegiada no mercado da China, assim como a SAIC, a Geely e outras montadoras que são mais dominantes. Mas, de qualquer maneira, os chineses, a ordem agora do governo comunista é exportar, exportar e exportar. Quer dizer, exportar o que eles podem para os mercados mundiais, também com subsídios nos preços, mas se engana quem pensa que os chineses vão colocar seus carros a troco de banana nos mercados mundiais. Hoje mesmo, ontem, aliás, uma pesquisa da agência Reuters mostrou, fizeram uma avaliação em vários países, a editoria de economia da Reuters, repórteres altamente experientes, e fizeram uma pesquisa em diversos países do mundo para saber quais os preços os chineses vêm praticando em mercados fortes, por exemplo, na Alemanha. Então pegaram um exemplo na Alemanha do Atus 3, que é vendido aqui no Brasil. É o Yuan, aqui é um SUV de porte médio grande. E na Europa é o Atus 3 e faz muito sucesso. Lá na Europa, ele é vendido por um preço 3 vezes maior do que é vendido no mercado chinês. Ele custa mais de 50 mil dólares. Na China, esse carro é vendido a pouco mais de 20 mil dólares. Então, triplicaram os preços e não penso que eles estão escondendo essa jogada,
os chineses falaram que eles precisam fazer caixa, o mercado interno caiu e as montadoras estão realmente puxando os preços para cima nos mercados mundiais. Um outro exemplo é o Mini Dolphin, que está sendo vendido aqui no Brasil, juntamente com o Dolphin, seu irmão um pouco maiorzinho. Aliás, eles não são nem primos, não são nem parentes, porque o Dolphin é o Seagull, é o gaivota no mercado da China, e aqui virou mini golfinho, junto ao Dolphin maior, o Wetback, que faz um grande sucesso, vendendo aí mais de 3.000, 4.000 unidades por mês, é impressionante. Só que a BYD não tem para entregar, para ponta entrega esse veículo, né? Devido à defasagem entre a demanda e a oferta. Muito mais demanda do que oferta. E aí que eles estão. O Mini Dolphin, esse, que é o Seagull, ele é vendido hoje no mercado da China por um preço em torno de US$ 10.000, já bem equipado. Isso dá R$ 50.000. Aqui no Brasil ele custa 100 mil. E o brasileiro ainda acha barato, porque num preço do mercado brasileiro de carros caríssimos, um chinesinho todo arrumadinho, elétrico e tal, bonitinho, interessante, com uma boa autonomia de quase 300 quilômetros, ele realmente está entrando muito bem. Nos primeiros 4 meses do ano, o BID Mini Dolphin, ou Seagull, ficou em primeiro lugar nas vendas de elétricos do Brasil. Um mercado ainda incipiente, um mercado difícil, o governo não fala em política de eletromobilidade, o governo só fala na predação da Amazônia, buscando petróleo onde não se deve buscar petróleo, numa floresta que exige todo cuidado e toda a preservação. Coisas contraditórias num governo de cunho socialista, né, de esquerda no Brasil, que de repente, em termos de exploração do petróleo na Amazônia, vai agir como um vulgar predador capitalista, né? Em relação a isso, né, esse salão de Beijing vai acabar no dia 5 de maio. Correlação com o Brasil ele tem, porque as montadoras chinesas estão chegando no Brasil, e eu acabei de citar que outras marcas virão já até o final do ano. E tem outra que está chegando, que é duas marcas, a Omoda e J.Crew, que pertence a Chery, e essas duas marcas querem reabrir a fábrica lá no interior de São Paulo, em Jundiaí, que já foi da Chery, juntamente com o Caoa, e essa fábrica foi fechada, eles querem reabrir para produzir agora esses SUVs de alto luxo das marcas Omoda e J.Crew, que estão também fazendo sucesso no mercado da China. Mas, na verdade, tudo isso que está sendo mostrado em Beijing pode ser sintetizado somente numa palavra, né? Duas palavras: mercado chinês. Foi o grandioso mercado chinês que rendeu trilhões de dólares para as montadoras chinesas, já que o chinês ficou cada vez mais nacionalista, preferindo suas marcas, esnobando as marcas europeias, que também têm associações com marca chinesa. A Volkswagen, por exemplo, em 2019, ela vendeu mais de 3 milhões de veículos de sua marca na China. E agora ela está associada com a SAIC e tem também associação com outra montadora para estar produzindo carros em consórcio com essas montadoras na China. Porque a Volkswagen também viu seu mercado cair na medida que o consumidor chinês começou a prestigiar somente as suas marcas e não as marcas estrangeiras. De qualquer maneira, não tem como frear os chineses, né? Eles serão aí, por enquanto, eles são os vencedores do mercado mundial em eletrificação e, ao que parece, não tem como fugir dessa tendência, né? Até porque os únicos carros que têm a porta do futuro aberta em termos de poluição ambiental são os carros elétricos, que não vão bater de frente com legislações restritivas que vão ser colocadas aí em pauta e vão vigorarem a partir de 2027, 2028. Praticamente as legislações vão naturalmente retirar os carros a combustão do mercado mundial.
eles pretendem, né? Isso que pretende a Comissão Europeia e tal. Está havendo uma grande reação de muitas montadoras que não querem que se estabeleça uma data precisa para a extinção do carro a combustão. Até porque se existe uma insegurança tremenda em relação ao carro elétrico no Brasil, também não há uma segurança total em nenhum mercado hegemônico do mundo, porque ainda falta, na verdade, o essencial para o carro elétrico, que é uma estrutura de recarga, né? Que ainda, mesmo nos países desenvolvidos, são estruturas ainda bastante precárias. Novo encontro com vocês amanhã. E acabou-se o que era doce. Lembrando a vocês que amanhã, dia 1º de maio, não teremos o Bichos Tagarelas. É um acordo que nós fizemos aqui. Quando é feriado, é feriado. Por quê? Eu trabalhei durante 42 anos na iniciativa privada e nunca existia feriado para quem trabalha em rádio. E daí nós resolvemos, todos traumatizados, que em feriados não trabalhamos. Então voltamos no dia 2 de maio, uma quinta-feira. E eu gostaria de agradecer a excelente edição do Cielito Rebelato Júnior, nosso publicitário de mão cheia, ao nosso especialista em marketing digital, Ricardo Egg, ao Renato Rossi, nosso craque da indústria automobilística, ao Carlos Kaminski, nosso correspondente nos Estados Unidos, também a Rádio ONU, nossa parceira, que fala sempre diretamente de Nova York. E agradecer você, ouvinte, pela audiência e sempre lembrando, curtam, critiquem o Bichos Tagarelas, elogiem os Bichos Tagarelas, comuniquem aos seus amigos, seus parentes, as pessoas que você gosta, que você não gosta, que existe o Bichos Tagarelas. Nós precisamos de audiência para crescer e quem dá audiência é vocês. Então, muito obrigado pela audiência e nós voltamos na quinta-feira, dia 2 de maio.